Essa luz que vem chegando, tão suave, meu irmão, ela abranda as tristezas e aquieta os corações. Se teu pensamento em Cristo, meu amigo, se firmar, não tenha medo. Boa noite a todos. Mais uma vez é uma satisfação poder estar fazendo qualquer tipo de trabalho nessa casa, onde a intenção sempre é buscar o estudo, mesmo ainda que somos ainda pequeninas formiguinhas, mas através do estudo, gradativamente, nós vamos conseguindo auxiliar os nossos semelhantes e principalmente a cada um de nós. Que a preocupação maior sempre é e sempre será a nossa modificação. Quando pensamos em falar sobre os desvios na vivência da mediunidade, há 4 anos e meio, 5 anos mais ou menos, nosso querido irmão José Raul Teixeira esteve aqui na nossa casa promovendo um seminário sobre mediunidade. E ele trouxe para nós a seguinte informação já na doutrina espírita, através de uma psicografia de Bezerra de Menezes, onde os espíritos superiores traziam naquele momento a seguinte informação, que as trevas, que os nossos irmãos ainda muito imbuídos no sentimento da raiva, do rancor, do ódio, da maledicência, da blasfêmia, resolveram mudar o foco. Ao invés de agir nas casas espíritas, na Federação Espírita Brasileira, no topo, ele usou até um jargão popular de fazer o mal pelas beiradas. E aí foi perguntado a ele do que significava isso. E ele trouxera a seguinte informação, que as trevas atuariam nos médiuns. Assim, nós vamos começar a verificar que a doutrina espírita ela está pautada nessa tríade que temos o conhecimento: filosofia, ciência e religião. Divaldo Pereira Franco, no livro Divaldo Responde 2, ele vem trazendo para nós também a seguinte informação: não tenhamos pressa para logo já trabalhar nos fenômenos mediúnicos. Primeiro, estudemos. Vamos conhecer a filosofia do Livro dos Espíritos. Posteriormente, vamos buscar o maior dicionário sobre mediunidade, Livro dos Médiuns. E assim não é diferente nessa casa de Humildade e Amor. Tia Zezé, Jorge Pinto, André Figueiredo, Marcos Jordão e tantos outros que são responsáveis aí pelo trabalho de educação mediúnica da nossa casa, primam justamente pela educação mediúnica, fazendo com que gradativamente a pessoa tenha 45 minutos de estudos filosóficos, para aí sim nos outros 30, 40 e 45 minutos começar no exercício, naquele aprendizado bem diminuto, porque mais uma vez, ratificando, o que vale na doutrina espírita não é vir correndo para a casa espírita e buscar verificar fatos e fenômenos mediúnicos, e sim estudar. Porque só estudando que nós vamos compreender como, porquê, onde ocorre os fatos e fenômenos mediúnicos. Porque comigo é mais acentuado e com meu irmão, na mesma casa, mesma residência, não é tanto assim. Porque comigo me traz tantas dificuldades no corpo físico e com outro meu irmão, ele tem uma tranquilidade que faz com que tal fato não traga a ele qualquer assombro. Então a mediunidade é a faculdade
que permite um intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. É isso? Tem certeza? Tranquilo? Tá. O instrumento que utiliza dessa faculdade são chamados de médiuns. Então os médiuns utilizam, muito obrigado, dessas faculdades através de premonições, intuições, o fenômeno do sonho, psicografia, psicofonia e tantos outros que nós vamos tentar aqui dar alguns tópicos e comentar para que nós possamos verificar que mesmo estudando sobre mediunidade, mesmo verificando essa comunhão de informações do plano espiritual para o plano físico, essencial na doutrina espírita é o aspecto religioso. E onde está o aspecto religioso? É aquele que te liga a Deus. A mediunidade, ela é inerente à criatura humana. O que ele quer dizer isso? Evangélico tem mediunidade? Católico tem mediunidade? Ateu tem? Espírita tem? Então é inerente à criatura humana, obviamente, independe de aspecto religioso. Concordam? A mediunidade está radicada no organismo? Ela é orgânica? É fato. Tá certo? Então já temos o seguinte conceito. Mediunidade é a faculdade que permite a comunicação do plano espiritual com o plano físico. Radica-se no organismo. Tá certo? Inerente à criatura humana. Então todos podem ser médicos. Tá certo? Tá certo, Wanda? Assim, a colocação como professor? O Wanda que me ensinou. Então nós vamos conceituar assim gradativamente para a gente poder ter a concepção. Verifica-se então o que buscar. Vamos buscar, já que a mediunidade é inerente à criatura humana, a mediunidade se manifesta naquele que tem propensão para o bem, tanto quanto aquele que tem propensão para o mal? Tranquilo. Então diz lá no livro dos médiuns, tem influência a conduta moral no médium em sua manifestação? Ele se manifesta no bem ou no mal? Não manifesta? Nos dois? Então a sua conduta moral não tem influência na manifestação. Mas essa manifestação pode sofrer uma avaliação mais benéfica ou mais maléfica conforme a conduta do médium. Tá certo? Quanto à sua manifestação, a mediunidade aflorar, ela independe de você utilizá-la. Você ser uma pessoa boa ou má. Tá certo? Mas a sua utilização depende da conduta moral? Depende? Então o que eu posso fazer? Diz na 459 do Livro dos Espíritos: influem em nossos atos e pensamentos os espíritos? O que vocês acham? De ordinário são eles que nos dirigem. Então o dia de hoje nós vamos buscar sempre as reflexões dentro daquilo que muito de nós já buscamos aqui. Tem uma outra pergunta muito interessante do Livro dos Espíritos, porque nós estudamos as obras
E muitas das vezes olhamos algumas perguntas e respostas, passamos por ela e ela não nos chama atenção. Aí, olhando esse seminário para tentar fazer algo que satisfaça, eis que uma pergunta que sempre passou despercebida, mas quando estava estudando eu verifiquei, dá para fazer uma menção quanto ao estudo. E na 899, pode, no primeiro momento, entendermos que não tem relação nenhuma, mas vamos nos aprofundar como é a nossa doutrina, que Kardec pede que não aceitemos como letra morta, e sim como reflexão, trazer para a nossa vida, trazer para o nosso dia a dia. Então lá está assim: qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? Quer dizer, o outro ficou rico em função aos bens, era pobre e conseguiu amelhar frutos do seu trabalho. Resposta: aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. Por isso que um sábio disse: a quem muito será dado, a muito será cobrado. E qual a relação disso com nós, já trabalhadores e estudiosos da doutrina espírita? Olha a nossa responsabilidade. Podemos verificar em várias obras, como aconteceu na Casa Espírita, 16 a 17 relatos de estruturas antes sólidas que ruíram em função do orgulho, da vaidade, do melindre, da cobiça, da maledicência de nós trabalhadores. Podemos verificar no clube do livro desse mês, o livro contra os príncipes e as potestades. Resguardado a proporção do que aconteceu na Casa Espírita, tem alguns fatos também que nos montam a esse pensamento. Verificamos que nós, estudantes da doutrina espírita, a maioria de nós já temos aqui pelos rostinhos que nós estamos verificando, um seminário dá a condição de nós aprofundarmos os estudos. Porque um dos grandes desvios que nós vamos verificar durante essas 3 semanas está o melindre. Muitos de nós deixamos de ficar na casa espírita em função de um dia, talvez, que você ou seu amigo não estava no bom dia. Acontece você estar em alguma vez em um bom dia? Ou só eu? Tem dia que a gente está meio azedo? Vai que nesse dia, você que sempre cumprimentou todos, passou por determinada pessoa, naquele dia você não cumprimentou. E aí nós criamos uma barreira. E aí eu saio da casa espírita. Quem perdeu a oportunidade foi quem? Foi eu. Né? Então verificamos que existe em inúmeros aspectos a possibilidade se dá neste momento. Se nós verificarmos várias obras, como No Invisível, do Leon Denis, Você e a Mediunidade, de Mário Tamazia, podemos verificar a insistência na parte mediúnica da nossa responsabilidade. A mediunidade que vem para cada um de nós, uns mais ostensivos, outros menos, não é para salvar, ou orientar, ou resolver, ou auxiliar, ou direcionar uma ou duas pessoas. A responsabilidade é com toda a humanidade. Então verifiquemos o quão é importante nós nos esforçarmos em fazer a coisa certa. Verificamos aqui, estudamos as obras de André Luiz. Logo a segunda obra, que é Os Mensageiros dos nossos estudos, inúmeros relatos de irmãos nossos que sucumbiram. Inúmeros. Seja pelas 4 legítimas verdades que vamos estudar mais à frente, que parodia o gênio das trevas,
as 4 nobres verdades do nosso irmão Buda, verifica-se então que a possibilidade que a casa espírita oferece da educação ou desenvolvimento, não importa muito o nome, ainda somos muito fadados a rituais, a liturgias, a dogmas. Até compreensível. Muitos de nós é a primeira vez que estamos tendo acesso a uma doutrina tão maravilhosa. Mas, na verdade, na época, Allan Kardec utilizava mais o termo desenvolver, voltado mais à memória, à inteligência. Hoje já se usa mais educação, voltada mais às concepções que vamos receber no dia a dia, às inúmeras comunicações. Isto é relato de Divaldo Pereira Franco. Então, começando aqui o nosso trabalho, vamos trazer aqui, no Céu e Inferno, capítulo 11º, primeira parte, diz assim: o mundo espiritual é povoado por seres que, quando encarnados, exteriorizaram-se através de corpos masculinos ou femininos, homens, mulheres, nos diferentes estágios evolutivos. A vida além da morte em nada lhes alterou a posição moral. Então, se aqui eu estou continuando a cometer atrocidades, desencarno, continua a mesma coisa? É isso? Eu conto sempre isso aqui, vale a pena contar também. Eu não gosto de novela não, mas me contaram uma vez, eu acho que foi até a Leise, né? Tinha um personagem da Cristiane Torlone que chamava Tereza Cristina. Não tinha? Foi você? Então, tá vendo? Eu não gosto de novela não. Em casa tem muita mulher, mas eu não gosto de novela não. Aí, o que acontece? A Tereza Cristina, na ficção ali, ela era uma pessoa muito má, né? Perversa, maltratava seus serviçais, maltratava as pessoas. Mas, certa feita, num determinado capítulo, ela se apresenta dentro de um cemitério. Ela acorda dentro do cemitério. Quando ela acorda dentro do cemitério, ela depara com a situação, só vê lá vários túmulos, a capela. Se eu estou aqui dentro do cemitério, não sei, não lembro como fui trazido aqui. Então eu morri. E assim, levanta do chão e começa a andar. Eis que toma um susto, mas a pessoa também se assusta. Altas horas da noite, a pessoa ali perambulando pelo cemitério, ela encontra com vigia, com coveiro, com um trabalhador, um funcionário ali da instituição. E quando depara com o cidadão, o que ela faz com o cidadão? O esculhamba, né? Então estamos pegando a ficção, ou seja, vamos interpretar que ela morreu como ela disse, passou para o outro plano, continuou da mesma forma? Não é diferente conosco, mesmo aproveitando o gancho da ficção. Então, o que quer dizer para nós? Semelhante atrai? Então, se nós temos ainda muita dificuldade, temos muita propensão para o mal, automaticamente vou continuar com as mesmas ideias, não é isso? É fato? Se nós aqui, como estamos aqui, esforçados estudiosos da doutrina espírita, tentando fazer um mundo melhor de cada vez, podemos já tentar almejar voos melhores? É isso que nós viemos buscar. O fato mediúnico, o fenômeno mediúnico através do médium, o que procura a doutrina espírita é fazer com que em todo o cerne desta religião está inserida a parte moral. Podemos estudar Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, Livro dos Espíritos e principalmente o Evangelho, que é o nosso código moral. Em todas as perguntas e respostas de todos os livros,
em todas as comunicações dos espíritos que estão no céu e inferno na segunda parte, espíritos suicidas, espíritos criminosos, em todas as comunicações tem lá um orientador mostrando que você só vai conseguir algo melhor para você se você mudar o foco, se você mudar a sintonia, se você tentar ser uma pessoa melhor. Então, o camarada lá no ouvidinho dele. Aquela comunicação ali vai depender da sintonia. Nós sabemos que o plano espiritual, né, quando tem que servir de cada um de nós, tudo se faz de um auxílio. Se vem um irmão de envergadura moral e que precisa se comunicar através de nós, é lógico que existe um esforço dos dois planos. Está lá no projeto Manuel Filomeno de Miranda, estudando o livro dos médiuns. Eles relatam que esses irmãozinhos, que inclusive vêm nos auxiliar, de certa envergadura moral, eles vêm até nós, vendo sim o esforço daquele, como nós, espíritos imperfeitos, mas esforçados com a modificação moral. Nós não estamos mais no momento de nos açoitarmos. Foi-se a época. Hoje em dia já é verificado que nós já conseguimos fazer grandes coisas. Porque muitos de nós buscamos aqui, nesta encarnação pela primeira vez, o conhecimento dessa religião. Uma religião nova, 157, 158 anos. Né? Se na média nós ficamos na verdadeira vida em torno de 100 a 150, a maioria de nós é a primeira vez que estamos tendo contato com essa religião tão confortadora. Em Diálogo com as Sombras, Hermínio de Miranda fala lá para nós: em ambos os mundos encontram-se espíritos nobres, dotados de perfil moral refinado, como também massa imensa daqueles que se posicionam da média para baixo, antigos extremos do aviltamento moral. Quer dizer o quê? Também espíritos de muito rancor, ódio, raiva. O ódio faz com que ele gradativamente leve uma vida até através de uma monoideia. Podemos lembrar aqui de Antônio Olímpio, num caso do livro Ação e Reação, em que ele usurpa dos outros dois irmãos aquela herança. E ao usurpar a herança, ele ainda faz pior ainda, assassina os dois irmãos dentro de um lago. Como nós mostramos, se eu estou de um lado da vida, eu vou continuar da mesma forma. Aqueles irmãos, energizados daquele ódio, daquele rancor, daquela raiva, assombraram-o. Família, ele, família e filho. Automaticamente aquela perseguição desencarna Antônio Olímpio e a perseguição continua. Desencarna a esposa e a perseguição, como se fosse uma monoideia, a ideia fixa dos dois irmãos que foram assassinados, tios do Luiz, onde fica ali o tempo todo obcecado na usura, obcecado no dinheiro. Então verifica-se que a literatura espírita nos aclara para que nós não achemos que só acontece com os outros. Acontece com todos nós. Todos nós temos pequenos ou grandes problemas. Alguns problemas de ordem profissional, alguns problemas de ordem financeira, alguns problemas de ordem de saúde. Cada um tem o seu quinhão, cada um tem a sua cota. E a doutrina espírita vem fazer com que, através desta modificação, você possa minimizar as dificuldades. Não é diferente no processo mediúnico. Eu não posso ser médium só quando eu estou dentro da casa espírita. Eu tenho que ser médium, se esforçar para ser médium 24 horas por dia. É difícil? Juarez fala muito isso. A linha é muito tênue entre a loucura e a sanidade. Não é verdade? Nós estamos o tempo todo no Big Brother da vida, nós estamos
tempo todo sendo monitorados. Monitorados através do quê? Do nosso pensamento, da sintonia e da vontade. Desse modo, cada criatura recebe de acordo com o que emite, busca, permite, vivendo no clima espiritual que elege. Assim, entregar-se à prática mediúnica na improvisação, sem conhecimento e preparo, é expor-se a riscos imprevisíveis. Diálogo com as sombras, Hermínio de Miranda. Muitas das vezes a gente vem correndo para a casa espírita que a gente não está entendendo direito. Em casa está caindo as coisas, né? Eu estou com um comportamento que não era assim, do nada eu me altero, é uma bipolaridade que não se manifestava antes, isso está incomodando. Aí eu venho para a casa espírita, correndo. Eu quero ir para a salinha. Eu vou para a salinha porque é o socorro que a casa, através da caridade, dá, e isso ameniza, isso me tranquiliza um pouco. Fico lá 5 semanas, 1 mês, 2 meses, e sou orientado o tempo todo pelo dirigente da reunião. Faço o culto do Evangelho no lar. Venha estudar conosco para você verificar o que ocorre com você. Mas eu melhorei, agora estou bom. Eu não preciso mais ir à casa espírita. E como mediunidade, ela é inerente à criatura humana, ela pode se manifestar em vários momentos de nossa vida, um momento mais, outro menos. Aquelas dificuldades retornam e retornam mais acentuadas. E aí, mais uma vez, nós perdemos a oportunidade que há dias atrás, como a gente trabalha ali um pouquinho junto na diretoria, a gente acaba vendo alguns casos que muitas das vezes ocorrem conosco. É lógico que não é porque a gente quer, literalmente quer, em sair da casa espírita. Nós sabemos que todo mundo tem as suas dificuldades. Mas a gente vê alguns relatos ali com o nosso presidente, com o Juarez, as pessoas chegarem e comentarem da seguinte forma: ah, Juarez, posso voltar para o livro? Tal, eu fiz até o Evangelho. Tem 1 ano e meio que eu saí por causa dos problemas, família e tudo. Aí tem tudo catalogado, vai lá. Ah, você estudou o Evangelho? Sim, fez até o Evangelho. Mas está marcando aqui que o último ano que você estudou foi 2009. Nós estamos em 2015. Tem 1 ano e meio? Tem 6 anos. O tempo voa, né? Então, quando nós, por algum motivo até compreensível, mas quando nós nos afastamos de uma base religiosa, as dificuldades só aumentam. E o processo mediúnico, principalmente, aquele que tem ela mais aflorada, mais ostensiva, isso aumenta muito. E como nós estamos colocando aqui, se semelhante atrai semelhante, eu não estou embaixo de uma base sólida, em função das dificuldades que eu trago, das tendências anteriores das minhas dificuldades, do universo do mundo que nós estamos passando, dessa seleção do joio e do trigo que acontece neste momento. Eu estou perdendo tempo? Estou perdendo tempo. Eu estou perdendo a oportunidade? Estou perdendo a oportunidade. E sofrendo. No livro Estudando a Mediunidade, quem gosta, como muitos de nós aqui, está sempre debruçado num livro maravilhoso, né? Convido aquele que gosta da mediunidade e trabalham com ela incessantemente, muitos aí fazendo muitas caridades aí para os nossos irmãos que chegam aqui em desespero. É um livro fantástico, Estudando a Mediunidade, que inclusive orienta muitos fundamentos de uma outra obra que é de André Luiz, fantástica, Os Domínios da Mediunidade. É aquele famoso 2 em 1. Né? Você lê
esta obra do Martins Peralva e automaticamente está colhendo todos os subsídios do entendimento do André Luiz. De um André Luiz já com grande avanço, grande evolução espiritual. Então ele diz lá para nós: informa-nos das orientações dadas pelo instrutor Albério sobre as nossas criações mentais. Mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. O hálito mental emite forças determinadoras do nosso ambiente psíquico. Mais uma vez, nós vamos falar nisso o tempo todo. Maus pensamentos, más companhias, automaticamente, que forma de ambiente psíquico que eu tenho? De dificuldades. Não é isso? E muita. Se eu automaticamente começo nesse esforço que nós fazemos aqui, trabalhadores voluntários, doar o seu tempo para a caridade, de começar a doar seu tempo para o semelhante, fazer algo por alguém, estou começando a modificar minha atmosfera? Estou começando a modificar minha atmosfera. Então, automaticamente, esse hálito, esse ambiente psíquico que eu começo no meu dia a dia, começamos a ter um pouco de paz, de harmonia. Já notaram que o dia que nós viemos na casa espírita, se for um dia na semana, o dia que nós viemos na casa espírita, seja um dia na semana, esse dia a gente fica melhor? Vocês estão aí? Fica melhor? Mas por quê? Ambiente psíquico. Você emite forças dentro de você que automaticamente, quando você vai trabalhar na casa espírita, você fala: hoje nada me aborrece. Ou, automaticamente, você não quer que traga emissões de fluidos, que você já tem aquela compreensão e quer chegar lá bem zen. Para que os espíritos superiores, para que os bons espíritos, os mentores da casa e todos aqueles que fazem esse trabalho maravilhoso, possam servir de você. Os outros dias, não. Os outros dias a gente esquece que vem para a casa espírita e atropela os pés pelas mãos. Mas mesmo assim, esse é o exercício de aprendizado. Não é da noite para o dia. E ninguém vai virar santo nessa encarnação. Então essas comunicações, esses fenômenos mediúnicos, que pode ser, como disse antes, uma intuição, uma premonição, que aquelas orientações que o Espírito te passa antes do acontecimento, muitos de nós têm inúmeras dessas informações no nosso dia a dia. Ideia, ser, organizado pelo nosso espírito, pensamento, forma, vontade, movimento e direção. Por isso que dentro do ser, nós verificamos que a doutrina sempre me fala pensamento e vontade. Esses são os dois mecanismos. Eu posso até pensar em dar o troco em alguém, mas daí a fazê-lo é outro exercício. Depende da minha vontade. Então olha como é maravilhoso essa doutrina que nos explica. Até hoje, alguns já conseguem vencer, mas até hoje muitos de nós recebemos a pancada, pensamos e revidamos. Não é isso? Acontece só comigo, não? Camarada ali foi sair do centro, falei um monte de palavra bonita. Aí sai daqui 9h30. Quando eu vou virar a Monsenhor Félix, um camarada me fecha. Alguém riu aí, já pensou o que eu pensei. Né? O camarada me fechou. Se eu, antes, talvez, eu pensava, como penso ainda, ia atrás para tirar a limpo, né? Hoje, muitos de nós só pensa. Já é evolução? É evolução. Por isso que, quando a gente estuda, como vai estudar aqui os desvios, falamos e achamos que é muito difícil e temos a certeza, dificílimo. Mas em gotas homeopáticas nós já conseguimos mudar muita coisa.
é que por tentarmos ser responsáveis, começamos também a nos cobrar muito. A cobrança deve até existir por nossa parte, mas vamos ser gradativos nesses vícios. Vamos procurar diminuir a intensidade deles sem trazer para nós autoflagelação, em termos de açoitarmos, nos penalizarmos, nos fazermos muitas vezes o que acontece conosco de coitadinho. O gigante deitado, conhece o gigante deitado? Jerônimo Mendonça, camarada que deitado, olha, incrível. Jerônimo Mendonça, ele, para minimizar a dor do coração, ele tinha que ter um peso em seu peito aproximado de 30 quilos. É mole? Então, quando o Jorém me pede para levar uma bolsa lá com 5 quilos de arroz lá embaixo, eu já fico nervoso. Quer dizer, resguardado a proporção, né? Então, verifica-se que, olha a expiação. E esse irmão conseguiu fazer um mini hospital, olhar pela educação. Mas certa feita, de tantas pessoas irem visitar ele, e quando o Chico visitava, dava sempre um beijo na testa dele. Certa feita, ele recebe uma informação de um irmão, de um médico, que ele estava com hemorragia renal. O sangue não parava. O médico diz: olha, você não passa de amanhã. Mas vem a intuição: eu tenho que falar com o Chico. Mas de Ituiutaba, onde ele residia, até Uberaba, era chão, né? E quando falou para o médico que ele queria ir até lá, ele disse: não tem condições. Ele não resiste até metade da viagem. Eis que tinha um amigo que tinha lá um aviãozinho, colocou ele no avião e foi para Uberaba. Chegou lá, na sua cadeira, aquele mundo de gente, quem foi no Chico sabe que era assim, né? Aquele mundo de gente, Chico: oi, Jerônimo. Mas naquela paz, naquela harmonia do Chico, continuou atendendo todo mundo, né? Lá não teve crachá de amizade e passando na frente, igual às vezes a gente faz no atendimento fraterno. É outro desvio, né? Às vezes a gente usa o crachá do CEA para poder passar na frente de uma pessoa que está de fora. Pior ainda, né? Que exemplo que eu estou dando. Mas a gente vai aprendendo. Então, o que acontece? Nessa possibilidade, começa a atender a todos nós, a todos aqueles irmãos. Eis que chega o momento, e ele se esvaziando em sangue. Chega o momento dele atender o Jerônimo. Pede, olha para todo mundo: já que vocês vão embora, que acabou a reunião, vai todos aí, um a um, já que o Jerônimo está lá próximo à porta, e deu um beijo no Jerônimo. Cada um passou e deram um beijo. A cada um que dava um beijo no Jerônimo, ele sentia uma mudança na atmosfera e no corpo dele. Eis que por último chega o Chico. Chico dá um beijo nele e põe a mão sobre a parte genésica, aquela parte do estômago, e naquele momento o sangue estanca. Mas Chico fala para ele: Jerônimo, qualquer que seja o tipo de mediunidade, requer muito cuidado. O que aconteceu com você é porque você vem já há um ano, aceitando aquelas informações de coitadinho. E isso é causa da proliferações de fluidos que você espia e a dificuldade se apresenta. Isso vem a trazer e Jerônimo Mendonça durou mais 3 anos. Verifica-se que a mediunidade,
é um dos fatos, é uma faculdade principal desse intercâmbio. Nós estamos aqui, na verdade, para fazer caridade. E a mediunidade, da mesma forma que nós damos 1 quilo de alimento, que é uma caridade material, a mediunidade é uma caridade moral. Por que Francisco Cândido Xavier, quando voltou ao mundo espiritual, foi recebido por Jesus? Ou recebido por aqueles que estão próximos a Jesus para dar o recado que o Mestre enviara para ele? Pela caridade moral, pela abnegação. Ninguém está falando que nós vamos conseguir ser Chico amanhã ou depois da manhã nessa encarnação. Mas podemos seguir o caminho. O que nos falta? Vontade. A vontade é premissa que automaticamente o pensamento plasma e nós podemos direcionar esse pensamento. Criação, alimento e destruição de formas, situações, coisas e paisagens. Sublimação do pensamento, incorporando os tesouros morais e culturais. Então é só a gente sentir. Quando eu dei o exemplo que a gente fica um dia na casa espírita e os outros não, dá para a gente, em comparação com os outros dias que nós não ficamos aqui, resguardadas as proporções, podemos verificar a sublimação que nós ficamos em termos de paz de espírito. É isso que é bacana dessa doutrina. É isso que é bacana, que ela chama-nos a vir à casa espírita, escutar sobre as mudanças possíveis em nós e que nós que fazemos as reflexões. Olha como Deus é sábio. Antes era na personificação. Moisés, Jesus, hoje não. É nós. É um consolador, é uma orientação, é um código moral que você busca. Ele está lá. E você automaticamente vai tentar inseri-lo, porque ninguém gosta de sofrer. E aí você vai querer adequá-lo conforme a sua aptidão. O tempo de hoje conclama-nos, moços ou não, segunda faixa etária, para o exercício da mediunidade responsável. Em Ante o Vigor do Espiritismo, no estudo 9, José Raul Teixeira. Muitas das vezes nós falamos dos cuidados que nós procuramos ter aqui na casa espírita, né? Às vezes tem pessoas assim que já têm uma avançada idade e a gente estuda através da mediunidade que você pode continuar a ajudar de inúmeras formas. Se tudo é magnetismo, se tudo é sintonia, se eu já tenho avançada idade, como diz no livro Magnetismo Espiritual de Micaelos, da FEB, lá vem dizendo, se nós já temos 80, mais de 80, ou mesmo 70, estamos assim numa fragilidade física, né? Que nós nos abstenhamos da prática mediúnica, explicitamente falando, mas que fique ali na retaguarda, disponibilizando os seus fluidos de auxílio e de na manutenção da boa harmonia do trabalho. Nós temos que compreender que muitas atitudes tomadas dentro da casa religiosa, ela está pautada em que Allan Kardec trouxe através dos espíritos superiores. Não existe aí nenhum momento, situação, porque A ou B não pode, não. É literatura espírita. Por isso falamos sempre, vamos primeiro estudar para aí compreender as atitudes que são tomadas. Então José Raul Teixeira, nesta obra, vem trazendo isso para nós, ratificando o que Micaelos nos fala. Verifica-se como é
energia, eu estou doando energia, e nós não estudamos isso em fluido vital. Com o passar dos anos, nós automaticamente, quanto mais maduros na idade, né, a boa idade, nós temos dificuldades nessa reposição. Aí você fala, mas o plano espiritual não ajuda? Lógico que ajuda. Mas também o esgotamento é grande. E você pode ajudar de uma outra natureza. No livro No Invisível, Leon Denis, que esse aí dispensa comentários, né? No Invisível, o porquê da vida, o problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis dispensa comentários porque ele vem corroborar com tudo aquilo que Allan Kardec trouxera para nós. E ali ele fala, a base do fenômeno mediúnico é a ligação mente a mente, gerada a partir do pensamento. Então, nós temos que buscar o quê? A orientação. Existe a mediunidade com Jesus e a mediunidade sem Jesus. Se nós não estudarmos para compreender o mecanismo, eu vou ser cego, eu vou ser um idiota em termos de conhecimento da literatura do que estudamos através da possibilidade dessa mediunidade aflorar ou não em cada um de nós. Lá no Consolador, na pergunta 382, diz assim: a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Olha só, a própria mediunidade te dá a condição de você se renovar, né? Porque é um incômodo para nós médiuns, aqueles incômodo que eu digo no bom sentido, mas é um incômodo para nós médiuns verificar que as nossas sintonias o tempo todo nos traz dificuldades sempre. Então, como eu vou ter condição, como médium, de estar orientando aquele que vem pedir um auxílio, se eu não busco conhecimento e mudança moral? Para que eu possa, como médium, não estou nem falando doutrinador, que o primeiro entre aspas, doutrinar ou dialogar com o irmãozinho é o médium. Porque, na verdade, nós sabemos que quando os irmãozinhos vêm, a pátria espiritual já tomou conta de tudo, porque senão a gente não aguenta, né? Quando o irmãozinho vem, além do médium já deu uma, vamos dizer assim, para a gente entender, uma peneirada do doutrinador, dialogador, mas, na verdade, o plano espiritual já deu condição, porque tem irmão que ainda é muito enraizado na revolta, na ira, resguardada também a proporção, dentro do entendimento que ele não tem, compreensivo até aquele momento que ele existe. E muitos deles não conhecem Deus, não foram tocados, ainda não têm a compreensão, que só através do arrependimento e depois do perdão, que ele vai poder buscar essa mudança nele. Então lá vem assim: enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor. Comparando assim, mais uma historinha, comparando também por analogia com isso. Certa feita, uma senhora estava com 3 contas da Light sem pagar. E o moço foi lá hoje para cortar, não, pelo amor de Deus, me dá 24 horas, você está vendo aí a minha família, eu tenho uma mãe que depende de aparelho. E ela foi no banco, pediu empréstimo, não teve. Pediu os vizinhos, não teve. Pediu aonde podia, pediu o patrão, não tinha. Eis que foi intuído alguma coisa, vai lá na mansão do caminho, fala com o seu Divaldo. Aí foi lá correndo na mansão do caminho. Procurou, esperou o seu Divaldo. Quando o seu Divaldo atendeu, ele falou, pois não, senhora,
Ah, meu senhor, contou toda essa história que eu contei para vocês, eu preciso pagar essas 3 contas, que amanhã vai cortar minha luz. Inclusive minha mãe respira sobre aparelhos e tudo, não tem como ficar sem luz. Ah, minha senhora, a senhora vê a minha dificuldade que eu tenho aqui? É difícil fazer a cada dia assim a manutenção da casa. Nós não temos dinheiro para pagar isso para a senhora. Ah, meu Deus, mas eu fui orientado que o senhor me ajudaria. Não, infelizmente, a gente até é premissa da casa, a gente não faz isso, mas eu não tenho como ajudar a senhora. Nisso, naquele momento, ele dá 2 passos atrás, ele ouve a Joana ali falando com ele. Divaldo, atende a senhora. Aí ele fala, pô, Joana, você tem cada uma? Você sabe que eu não tenho condições. Divaldo, atende a senhora. Não, aí ele está retrucando, né? Divaldo, tudo bem, não precisa atender não. Ela veio aqui, porque ela foi orientada lá pelos espíritos superiores, pelo mundo espiritual, que você tinha condições de ajudá-la. Mas não tem problema não. É porque seu nome era o primeiro da lista. Mas nós vamos te tirar da lista, agora sabe Deus quando que você vai entrar na lista de novo. Aí ele rapidinho pegou as contas da mão da mulher e foi pegar. Então é o que nós estamos dizendo ali. Nós somos servos de Deus. E se Ele está te dando essa oportunidade através da mediunidade, o que eu faço com ela? O que eu faço com ela? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os médiuns receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos Espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhe vender palavras que não lhes pertencem. Se é um dom divino, como que eu vou transformar isso em renda? Como que eu vou transformar isso em dinheiro? No livro de Herculano Pires, Mediunidade, Vida e Comunicação, diz lá para nós: hoje, felizmente, nos meios científicos atualizados, chegou-se à compreensão da verdade ensinada por Kardec. As pesquisas parapsicológicas, por sua vez, vêm confirmando a tese kardeciana. Então você pode escolher para a sua vida. Presta atenção, porque eu só vou fazer uma vez, hein? Então, as oportunidades que nós temos na vida, quando fala na casa espírita, muitas das vezes, às vezes você ouve, eu sou da casa espírita, da doutrina espírita, eu tenho mediunidade, mas na próxima reencarnação eu cuido disso. Hoje eu moro na Cisplatina, um exemplo, em frente a um centro espírita. Não que você não vai ter chance de conhecer na outra reencarnação a doutrina espírita, mas vai que você mora no Alasca e o centro mais próximo é daqui 500 quilômetros. É isso que a doutrina nos explica. Não que necessariamente você não vai ter contato nem conhecimento. É a oportunidade que se apresenta. A oportunidade se apresenta agora. Então é o agora que eu tenho que fazer na modificação da minha vida. Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem, prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocupar com a verdade. Então, se eu recebo um dom gratuito e começo a pensar em trazer benefício para mim, que esse benefício não é moral, e sim um benefício material, vou ficar servido na bandeja do meu lado de espíritos dessa qualificação. Está lá no Trilhas da Libertação, de Divaldo Manuel Filomeno de Miranda. No Livro dos Médiuns, item 304. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria que também quisesse explorar os espíritos. Resta saber como receberiam eles a coisa, dado que tal especulação viesse a ser tentada. Espírito de envergadura moral não aceitaria qualquer barganha. Juarez colocou muito agora no jornal do bimestre passado uma historinha de um irmão
que era da casa espírita, ficou na casa espírita, era da casa espírita há muito tempo, como muitos de nós, 20 anos, 30 anos, já tinha uma certa idade, e aí casado, começa a namorar-se por uma jovem. E aí, nas conversações, recebe a reciprocidade. E eis que ele, devoto da doutrina espírita, ele não quer de jeito nenhum magoar a esposa. Vai ao seu mentor e pede ao seu mentor que leve uma mensagem a Bezerra de Menezes. Se não pode interceder para que a sua esposa desencarne. Porque eu não tenho mais tempo, só para resumir, está no jornal do bimestre passado. Aí vem a resposta. Você acha que Bezerra ia, espírito superior, a participar de uma situação dessa? Mas a resposta que é mais bonita. Na verdade, a informação que veio do plano espiritual, para não trazer desassombro para ninguém, para não trazer tristeza, nem magoar sentimento de ninguém, estão preparando seu desencarne. Né? Então, o que acontece é você tem que saber até o que você pede. Então, se os bons espíritos fazem parte do nosso dia a dia, automaticamente a nossa companhia é mais salutar. Se irmãozinhos, ainda de grande dificuldade, infelizmente nós vamos ficar à mercê deles mesmos. Como poderia supor que um espírito, por menos elevado que fosse, estivesse a todas as horas do dia às ordens de um empresário de sessão e submisso às suas exigências para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse? Por isso aí a nossa preocupação na casa é o tempo todo. Que tipo de preocupação? Os dirigentes do atendimento fraterno e os dirigentes das reuniões de educações mediúnicas, das próprias salinhas, foram orientados. São orientados da seguinte condição: as pessoas chegam para a nossa casa, existe uma triagem. E os dirigentes estão sendo orientados, já que existem inúmeros atendentes, para evitar que a sombra, como disse no interior do trabalho, onde elas vão atacar nos médiuns. E todos são médiuns, atendentes fraternos, todos são médiuns. Então está sendo orientado que, se a pessoa atendeu a figura A essa semana, ele não vai atender a figura A semana que vem. Tem N pessoas, aqui não tem clientelismo. Então, automaticamente, tem que ter esse cuidado. Lugar de fazer anotações, lugar de dar informações é no atendimento fraterno lá em cima. Nós não temos que ir ali para baixo fazer atendimento. A casa não tem essa característica. Nenhuma anotação da doutrina de Allan Kardec sobre esse procedimento. Então, os dirigentes estão sendo orientados porque a casa é sólida. E nós temos que ter essa premissa. Nós passamos, a instituição fica. Livro dos Médiuns. A mediunidade é uma faculdade concedida para o bem. Os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar a quem quer que seja que não corresponda às vistas da providência. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação, já falamos sobre isso, né? Guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. Ou mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. Está lá no Evangelho: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, orienta que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Um dom que Deus nos deu gratuitamente para alívio dos que sofrem e de propagação da fé. Jesus, pois, diz-nos que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Todos lembram quando Jesus chegou no templo, não lembram? Os vendilhões do templo? Então, Jesus é amor? Sim, mas Jesus também é incisivo. Quando precisa chamar-nos à fala, ele faz porque o que está dentro dele? Ele sabe que é melhor para nós. E procuramos então
na parte de hoje, dar uma conceituação assim sobre mediunidade e médiuns. Porque na semana que vem a gente vai procurar focar onde estão necessariamente os desvios na vivência da mediunidade. Podemos buscar e aguçar no Trilhas da Libertação, onde tem as 4 verdades legítimas, onde o Dr. Carneiro de Campos vem trazendo para nós o foco principal, onde o soberano das trevas diz, mostrando para nós as dificuldades, onde era o foco principal que atacaria os que trabalhavam no processo mediúnico, os trabalhadores da seara de Jesus. E ali está sexo, narcisismo, orgulho, egoísmo, vaidade, usura, cobiça, poder e o dinheiro. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser, tá?